Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Este é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Sinara e neste episódio Semana da Mulher vou conduzir a conversa junto com vocês. No programa de hoje falaremos com as companheiras Ana Lídia, professora da Rede Estadual de São Paulo, Jandiro Errara, da direção da CUT, Thaísa Magalhães, secretária de Mulheres da CUT-DF, Ana Flávia, coordenadora do DCE da Universidade Federal Rural do Semiárido, e Natália Sena, da Executiva Nacional do PT. Como vocês sabem, o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha está disponível nas mais diversas plataformas, como Spotify, Google Podcast, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Companheira Natália Sena, a temperatura política do país subiu nesse começo de ano. E ao que tudo indica, o mês de março não deve ser diferente, não é mesmo? Oi para todo mundo que está nos escutando no podcast Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, especial das mulheres, né? Nessa semana que a gente vai ter o 8 de março, vamos ter a primeira grande manifestação da esquerda, dos movimentos sociais aí nesse ano de 2020, que vai ter um caráter muito importante, porque o 8 de março tem marcado o início das lutas sociais no Brasil, e no ano de governo Bolsonaro, no ano que a radicalização política e o avanço do fascismo tem sido grande, é importante que a gente tenha um 8 de março bastante mobilizado, bastante radicalizado, de muita luta e de manifestações de peso aí pelo Brasil. E, de fato, o presidente Bolsonaro tem contribuído muito para o que a gente está chamando de elevação na temperatura política do nosso país. As situações aí pré-carnaval do assassinato do miliciano Adriano, na Bahia, que descaradamente se tentou imputar ao governo petista da Bahia, a situação complexa também na véspera do carnaval, da decretação da GLO no estado do Ceará, também governado por um petista, que evidenciou, que a gente já sabia, que a temperatura dentro das polícias militares também está muito alta, em prol da extrema-direita. E, no final do carnaval, a declaração do presidente Bolsonaro, que foi a cereja do bolo da escalada autoritária e de radicalização política. No caso, a manifestação dele de estar, através do seu telefone pessoal, convocando para atos que têm como objetivo o fechamento de instituições relevantes para a democracia, que são o Congresso Nacional e o STF. É óbvio que a gente não tem nenhuma ilusão de que essas instituições são democráticas e garantidoras de direitos, mas do ponto de vista da república, digamos assim, da estabilidade institucional, que resta pouca no país, é gravíssimo que um presidente mobilize sua base social para manifestações em prol desse tipo de coisa, correto? Então, esse é algo que foi a cereja do bolo da escalada autoritária e elevou muito o tom. É uma indicação de elevação do tom do presidente. Ele vai testando a reação da oposição, das próprias instituições, da mídia, enfim. Ele vai testando para ver até onde ele pode ir, né? Depois ele volta atrás, mente dizendo que não foi bem assim, que o vídeo era de 2015, mas isso é mentira, porque o vídeo tinha imagens da facada. Então, é evidente que tem uma situação complicada, que é um crime de responsabilidade, um presidente atentar contra os outros poderes, e isso foi algo, né, que nessa última semana tomou conta aí das discussões e teve um significado muito complexo. Complexo porque, ao mesmo tempo que ele volta atrás, as manifestações do dia 15 elevam-se de patamar de convocação, de mobilização, e cria-se uma
situação. A gente está diante de uma situação agora que o mês de março vai ser de intensas mobilizações, tanto da esquerda quanto da extrema-direita. Então, importante a gente ter em mente que as 3 grandes datas que a gente vai trabalhar agora nesse mês de março, que é o 8 de março, agora nesse próximo domingo, o 14 de março, que é a data do assassinato de Marielle Anderson, e o 18 de março, que é o Dia Nacional de Lutas em Defesa da Educação, do Serviço Público, convocado pelas centrais sindicais. No meio disso tudo vai ter o 15 de março, que é a manifestação da extrema-direita. Então, o mês de março ele começa com uma temperatura elevada do debate nas instituições, em razão das provocações e decorrentes das declarações do presidente, e também com uma temperatura muito elevada nas ruas, com manifestações que o seu balanço, né, após o dia 18, a gente vai ter que fazer um importante balanço aí de como é que a luta social avançou no Brasil agora nesse início de ano. Avançou ou não? Obrigada, Natália. Valeu pelo informe. Agora, Thaisa, a Natália falou sobre as datas, mas você poderia comentar um pouco sobre como está a construção do 8 de março? Mas, primeiro, se apresenta para a gente. Olá, eu sou Thaisa Magalhães, secretária de Mulheres da CUT-DF, militante da Marcha Mundial das Mulheres e componente do Coletivo Distrital de Mulheres do PT. Estou há alguns anos já na organização do 8 de março e não só aqui no DF, como em várias cidades do país, existe um esforço do movimento feminista e de mulheres do campo progressista de fazer um ato que seja unificado ou unificando parte do campo progressista para levar as pessoas para a rua com as pautas que são históricas dos movimentos de mulheres, como, por exemplo, a legalização do aborto e a luta contra violências, como também as pautas gerais, e nesse sentido, se são pautas gerais, são pautas do movimento feminista também, como Lula livre, a luta contra o desmonte dos serviços públicos e a defesa da democracia, que nesse ano é muito refletido no Fora Bolsonaro. No dia 8, no DF, haverá uma concentração às 7 horas da manhã no Parque da Cidade, onde acontece o primeiro Encontro Nacional de Mulheres do MST. Vão marchar as mulheres da cidade e do campo juntas até o Palácio do Buriti, onde será feita a denúncia também com relação ao descaso às políticas públicas e o desmonte do serviço público no DF pelo governo ibanês, e o ato será encerrado na Torre, uma das localidades mais movimentadas do DF no domingo, aonde terá uma expressão política de cultura. Não se encerram as mobilizações com o dia 8 de março. O dia 8 já puxa para o campo da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo uma mobilização para a semana seguinte de enfrentamento ao ato que está sendo chamado pelos conservadores para o dia 15. E no dia 14 será feita a inauguração da Praça Marielle Franco, no setor de diversões sul, que é o CONIC, um dos espaços mais movimentados de Brasília, às 19 horas. O dia 8 de março e o dia 14 de março são dias importantes de mobilização. Todas e todas temos que estar na rua, colocando as pautas de resistência e defesa da democracia e acumulando forças para o dia 18 de março, onde acontecerão paralisações, mobilizações e piquetes pelo Brasil inteiro, em resposta ao avanço do neoliberalismo, desde o golpe de 2016, e que tem sido acelerado com o Paulo Guedes, a perda de direitos, tanto trabalhistas quanto sociais. Então, o mês de março é um mês de mobilização, vamos todos às ruas. Dia 8 de março, dia 14 de março e dia 18 de março. Valeu, Thaisa. Jandira, além do 8 e do 14 de março, a Natália e a Thaisa falaram sobre o dia 18 de março. Como está sendo a construção dessa grande mobilização, Jandira? Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, sobre a greve nacional do dia 18 de março, a construção desta greve nacional do setor público, ela começou, na verdade, no final do ano passado, no dia 26 de novembro, em Brasília,
numa plenária que reuniu as entidades nacionais do setor público e as centrais sindicais. No início de dezembro, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, aprovou, numa plenária intercongressual que aconteceu em Curitiba, a Greve Nacional da Educação também para o 18 de março. Essa articulação, ela visa intensificar, ampliar a luta contra a destruição dos serviços públicos que desde Temer a coalizão golpista vem implementando de forma aceleradíssima no país, né? Vamos lembrar que em 2016, uma das primeiras medidas do Temer foi aprovar a emenda constitucional 95, que impõe teto nos gastos, o que na prática congela os investimentos sociais por 20 anos. E faz isso preservando o pagamento dos juros da dívida. Mais uma vez, tirando dos pobres para dar aos ricos. Mas a coisa não para por aí, né? O que Bolsonaro e Guedes pretendem aprovar uma série de medidas, ou seja, mais projetos de emenda constitucionais, para acabar com as garantias sociais que ainda estão preservadas na Constituição de 88 e abrir terreno para a livre privatização da saúde e educação no Brasil. Ou seja, trata-se de um pacote que impõe mais medidas permanentes e emergenciais para restringir e limitar o crescimento das despesas obrigatórias, especialmente na área da saúde e da educação. Além disso, indica a extinção de fundos de investimentos sociais, como o Fundeb, institui acionamento automático de mecanismos de estabilização e ajuste fiscal, assegura, sem dúvida nenhuma, a manutenção do pagamento da dívida, ou seja, tudo para os banqueiros credores e para o povo apenas do que sobrar e se sobrar. Bem, a luta das mulheres é uma luta fundamental para que a gente tenha um serviço público de qualidade no país. As mulheres são a maioria das trabalhadoras no setor público e também são aquelas que no povo mais demandam e lutam por saúde, por educação, por assistência social. Portanto, a conscientização tanto das mulheres das diversas categorias do setor público, assim como as mulheres do povo, como as mulheres que militam nos movimentos populares, é fundamental para que a gente consiga, no dia 18, fazer uma grande greve com atos e manifestações em defesa do serviço público, dos direitos, da democracia e da soberania. E agora, com Bolsonaro convocando um ato pró-fechamento do Congresso e do STF para o dia 15 de março, 3 dias antes do 18, é mais importante ainda intensificar as mobilizações para que esse dia seja o impulsionador das lutas de massa, de rua, para construir nessa luta o fim do governo Bolsonaro. Valeu, Jandira. Aproveitando que a Jandira mencionou que o dia 18 de março tem como uma das suas pautas a educação, Ana Lídia, você poderia falar para a gente sobre como esse tema tem tido relação direta com a pauta das mulheres? Olá, companheirada. Estamos aí se aproximando de mais um 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, que vai dar início a um calendário de lutas e, juntamente com todas as nossas lutas pela defesa das liberdades democráticas, em defesa dos direitos sociais, esse ano nós vamos precisar atrelar a todas essas lutas a defesa intransigente do Fundeb. O Fundeb como uma das principais políticas sociais do nosso país, pois ele tem como uma de suas medidas diminuir as desigualdades socioeconômicas e regionais, além de garantir a valorização dos trabalhadores da educação e a universalização da educação básica. E ele também é de extrema importância para o conjunto das mulheres da classe trabalhadora, uma vez que é ele que garante que os filhos e filhas da classe trabalhadora estejam dentro da sala de aula. Além disso, a maior parte da força de trabalho na educação ele também é composto por mulheres. A educação, desde o governo golpista Michel Temer, tem sido um dos principais alvos dessas forças ultracapitalistas e conservadoras, porque todo mundo sabe da importância da educação na disputa da consciência da classe trabalhadora. Quando Michel Temer
aprova a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos, né, os investimentos em saúde, educação, quando ele aprova a reforma do ensino médio e coloca como um dos principais pontos de pauta de seu governo a lei da mordaça, que continua aí a pleno vapor, ele já está dando indícios do que essas forças conservadoras e ultracapitalistas têm em mente com relação à educação. E o governo Bolsonaro ele vai aprofundar todas essas medidas, principalmente quando ele coloca modelos de escolas cívico-militares como uma das principais bandeiras de seu governo. Modelos esses que reforçam um caráter fascista e autoritário de seu governo e que vai na contramão de uma educação plural, democrática e emancipadora. O Bolsonaro, desde o início de seu governo, anuncia aí uma série de cortes, de investimentos nas universidades públicas brasileiras, que isso nada mais é do que colocar em xeque o futuro das pesquisas e da ciência e da autonomia das universidades. Também é importante destacar que duas principais medidas que o Bolsonaro vem colocando, que é tanto a reforma administrativa quanto a reforma tributária, as duas juntas, elas operam no sentido de destruição da educação pública. A reforma tributária, de um lado, que prevê a desvinculação obrigatória dos tributos aos investimentos na área da educação. E a reforma administrativa que ataca o serviço público. E o funcionalismo público é o responsável pela efetivação de políticas sociais importantes quanto o Fundeb. Então, nesse sentido, não dá para a gente desvincular a defesa do Fundeb do conjunto das outras lutas sociais. Nós temos aí essa tarefa fundamental. E a defesa do Fundeb, ela também significa disputar o poder do Estado. Defender hoje o Fundeb, para nós, é defender de fato a educação pública, porque sem Fundeb não há escola pública. E nós já temos aí uma série de projetos sendo implementados país afora que prevê a financiarização e empresariamento da educação. No estado de São Paulo, por exemplo, o governo João Dória anuncia no início desse ano o projeto Nova Escola, que prevê a destinação de prédios ociosos, de unidades escolares inteiras para a iniciativa privada. Isso porque a educação pública, ela movimenta um montante de 60 bilhões de dólares ao ano. Então, isso mostra um terreno fértil para que esses tubarões da educação, eles avancem não apenas no futuro da educação brasileira, mas também do financiamento da educação. Então, para nós, fazer a defesa da escola pública hoje precisa ser também a defesa do Fundeb e a defesa do conjunto das políticas sociais que garantem a sua efetivação. Então, precisamos aí marchar contra a reforma tributária, marchar contra a reforma administrativa e defender o Fundeb. Obrigado, Ana. Por fim, companheira Ana Flávia, você foi eleita recentemente coordenadora geral do DCE da UFERSA. Conta um pouquinho para a gente como está sendo a tarefa e os estudantes estão reagindo nesses tempos de desgoverno Bolsonaro. E olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Meu nome é Ana Flávia, sou estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, no campus Mossoró, e estou como coordenadora geral do DCE Romana Barros, desta mesma universidade. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre como foi o nosso processo eleitoral, como foi a nossa campanha e como tem sido esse primeiro mês de gestão da chapa vitoriosa, que foi a chapa A Gente Que Lute. A gente teve conversando um pouquinho há alguns podcasts atrás, uma conversa rápida, e agora vai ser o momento da gente aprofundar um pouquinho sobre como foram essas eleições e como tem sido esse primeiro mês de gestão. Para nós estava muito nítido, quais seriam os enfrentamentos que a gente deveria fazer ao assumir uma gestão. Inclusive foram enfrentamentos que a gente já colocou na ordem do dia da nossa campanha. E a gente elenca 3 principais desafios fundamentais. O primeiro deles é a rearticulação da rede de movimento estudantil. Como eu falei, a gente passava por um momento de refluxo no movimento estudantil da UFERSA.
ainda passa, ainda tem essas expressões. E para que a gente possa fortalecer lutas, bandeiras de maneira coesa e fortalecida, a gente precisa rearticular nossa rede. E rearticular a rede significa que a gente precisa fundar a CA, reativar os CAs, os diretórios também, né? E fazer constantes reuniões dos conselhos de entidades de base, que são os nossos SEBs, para que a gente possa estar fazendo um movimento fortalecido e coeso, né? Ultrapassar a relação que o DCE tinha meramente administrativa com os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, que era uma relação de repasse do dinheiro oriundo das carteiras de estudante, né? A gente considera que a gente precisa imprimir uma relação política forte nessa relação. E aí nós estamos de férias agora, vamos retornar às aulas no dia 9 de março e vamos começar com a Semana de Integração de Calouros, na qual a gente pretende discutir muita política, muita necessidade dos estudantes que estão agora entrando, se organizarem nos CAs, no DCE, nos DAs, e se articularem na luta em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade e que esteja a serviço do nosso povo trabalhador do semiárido potiguar. Para além disso, em defesa do Programa Nacional de Assistência Estudantil, porque sem as políticas de permanência, a classe trabalhadora não fica na universidade. E é por isso que a gente está centrando forças na greve geral do dia 18 e a gente pretende fazer uma boa mobilização na UFESA e nas cidades onde estamos, para que a gente possa estar colocando e levantando a bandeira da universidade pública. Mas para que a gente também consiga dar conta, é de fundamental importância que a gente consiga debater com a realidade concreta dos estudantes. Eu não vou conseguir chegar para um estudante e dizer: tem um orçamento sob supervisão que vai implicar em corte de bolsa lá no meio do ano. Não vou conseguir dialogar com ele falando dessa forma. Ele não vai me entender, ele vai estar preocupado em fazer a prova dele e conseguir passar no semestre. Mas, se a gente conseguir fazer um movimento de dialogar com a realidade concreta dos estudantes, por exemplo, de dialogar com a comida que está sendo fornecida pelo RU, que está ruim, que não é de boa qualidade, que o DCE vai canalizar a indignação dos estudantes perante aquele serviço e fazer uma ação concreta de intervenção naquela realidade, como fiscalizando o contrato, como cobrando da universidade as medidas cabíveis quando a empresa não seguiu o contrato, vai ser muito mais fácil para o DCE chegar e falar sobre os cortes orçamentários, para fazer a ponte que a falta de qualidade do serviço prestado no RU também está ligado intimamente com os cortes orçamentários que futuramente irão implicar em um RU fechado, né? E aí a gente conseguiu fazer um pouco desse debate nesse primeiro mês de gestão, com duas coisas que aconteceram na nossa universidade recentemente. A primeira coisa foi a falta de água no nosso campus, né? Que foi um problema da CAERN aqui no estado e que afetou diversos bairros de Mossoró, dentre eles o bairro em que a nossa universidade fica localizada. E aí a gente estava passando por muita dificuldade na reposição de água, né? A universidade tem um contrato com a empresa de carro-pipa, mas o carro-pipa só fazia de 2 a 3 abastecimentos por dia. E aí os prédios da Vila Feminina e da Vila Masculina ficavam sem água. Não tinha água para dar conta, né? E aí a gente começou a cobrar da universidade: olha, a gente precisa de carro-pipa, e se não tiver carro-pipa, a gente vai fazer uma mobilização, né? E aí uma das ações que a gente fez foi, para suprir de imediato aquela demanda, foi contratar um carro-pipa para abastecer a Vila Feminina e realizamos uma assembleia no mesmo dia sob o mote:
sem água não há permanência. E foi uma assembleia muito boa que reuniu os moradores da vila e que a gente estava debatendo a falta de água. Mas que, para além da falta de água, a gente conseguiu debater diversos problemas que assolam os residentes da Vila Acadêmica. E foi um debate que envolveu diretamente a questão do Programa Nacional de Assistência Estudantil, dos cortes orçamentários no PENAS. Né? Então, foi um momento muito pedagógico para nós. Da mesma forma, foi a questão do RU. A gente estava passando por provas finais e já faz uns 3 semestres que o RU ele fecha na semana de provas finais. E isso era tido como tranquilo dentro da universidade. E aí a gente fez uma articulação, né? Conseguimos com a reitoria que a universidade fornecesse ônibus para que os estudantes fossem almoçar no restaurante popular e fomos pedir doação, passando o chapéu entre os servidores para que a gente todo dia organizasse o jantar dos moradores. E aí a gente conseguiu fazer 4 jantares nessa semana coletivos, né, com os estudantes, que foram jantares que deram o maior resultado e foram momentos que a gente conseguiu debater também a assistência estudantil. Que se o RU fecha na semana de provas finais, a gente não tem condições de permanência na universidade, não tem condições sequer de fazer as nossas provas finais. Imagine se no nosso RU fecha futuramente por causa dos nossos custos orçamentários, né? Então, foram momentos muito pedagógicos para nós, em que a universidade, de certa forma, desassistiu e falhou com a sua política de permanência e que o DCE chegou e fez o que era o papel da universidade, mas que não foi uma política apenas assistencialista, mas que teve como centro da pauta a questão da politização do debate e de articulação de outras pautas e para acumular força para lutas que precisaram ser travadas nesse período. Inclusive, o debate do RU foi sob o mote Nenhum Estudante Sem Pão. E aí tem sido um momento muito interessante para a gente, porque os estudantes estão percebendo o DCE de fato no dia a dia, né? Dialogando com as pautas mais sensíveis, mais concretas, e assim a gente consegue acumular força para uma luta maior e mais articulada, como esse período está exigindo. Valeu, Ana Flávia. Pois bem, companheirada, este foi mais um podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. O programa de hoje foi um episódio especial para a Semana da Mulher. Como vocês já sabem, estamos com novos episódios todas as segundas-feiras. Saudações petistas e até a próxima.